Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo, aqui estão aí assistindo, os irmãos da Igreja Batista Fundamental em Taguatinga e os demais que estão aí acompanhando a nossa transmissão. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto, e nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre a vida dos reis de Judá. Continuando então aí o nosso estudo, vamos hoje estudar sobre a vida do rei Manassés, filho do rei Ezequias, que é o rei que nós estamos estudando aí nessas últimas quintas-feiras, né? Vale lembrar os feitos do rei Ezequias. Ezequias, ele assumiu o reino após o seu pai, o rei Acais, se entregar à idolatria e fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Só antes de tudo, deixe-me lembrar, nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo 33. Então vamos lembrar que o primeiro ato do rei Ezequias foi trazer avivamento para a nação. Então as primeiras atitudes dele, ele mandou restaurar o templo, restabeleceu os cultos ao Senhor, restabeleceu o sustento dos levitas e dos sacerdotes, restaurou a Páscoa ao Senhor, fortificou militarmente a cidade de Jerusalém, foi um excelente rei realmente. Fez o que era reto e bom aos olhos do Senhor, e Deus o prosperou e o abençoou muito. O rei Ezequias, ele estava para morrer, já chegando no final da sua carreira, já estava para morrer, mas orou a Deus, e Deus lhe deu mais 15 anos de vida. E após Deus prolongar a sua vida, o rei teve um momento em que ele se ensoberbeceu, e a ira de Deus se acendeu contra o rei e contra a nação ali de Judá e contra a cidade de Jerusalém, mas ele se arrependeu, se humilhou perante o Senhor, e Deus aplacou sua ira contra o rei e contra o povo, contra a cidade, né? Neste tempo em que Deus estendeu a sua vida, nesse tempo em que ele teve a sua vida poupada por Deus, Ezequias teve um filho chamado Manassés, que foi o seu sucessor no trono, Manassés. Então, em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1, diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Mas antes vamos orar e pedir a Deus a bênção para esse estudo. Senhor nosso Deus e Pai, quero orar ao Senhor neste momento, te dando graças, te louvando, te agradecendo por mais essa oportunidade que temos de estudar a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, as nossas vidas, nos ajudando a compreender a palavra e sermos transformados pelo poder da palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa estar usando o Teu servo agora, pregando a palavra, para a honra e glória do Senhor, eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, então aqui o versículo 1 nos conta que Manassés começou a reinar muito cedo, né? Com 12 anos de idade, ele ainda sendo um adolescente, começou a reinar ali em Jerusalém, sendo responsável aí por várias pessoas, né? Várias famílias, por milhões de pessoas. E algo que aconteceu semelhante na história dos reis foi com o rei Joás. Se você lembra aí, tem acompanhado o estudo, o rei Joás, ele começou a reinar com 7 anos de idade. E é lógico que uma criança com 7 anos de idade, ela não tem maturidade para liderar uma nação. Não tem maturidade para liderar nenhuma família, quem dirá uma nação, né? Mas o rei Joás, ele tinha o privilégio, a bênção de ter um tutor. E o tutor dele foi o sacerdote Joiada. E, além disso, ele tinha todo o apoio da família dos sacerdotes e levitas. Então, eles conseguiram realizar uma excelente liderança, levando o povo, naquela época, para mais próximos de Deus e fazendo o que era certo aos olhos do Senhor. Mas Manassés não. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. E quem foi o tutor de Manassés? Ele não teve um guia espiritual, né? E pelo que nós podemos entender, naquela época lá, tinha sim adoração ao Deus verdadeiro, mas nota-se que em paralelo tinha uma briga, uma guerra para a adoração, uma tendência, tinha um grupo tendencioso à idolatria, para adorar os ídolos, os falsos deuses.
E agora aqui parece que abriu uma brecha, né? Manassés, ele muito jovem, não tinha uma orientação espiritual. Naquela época, o profeta Isaías era conterrâneo deles, estava vivo naquela época. Pelo que parece, ele era amigo do pai de Manassés, o rei Ezequias, mas nada parece, nada indica que ele tenha ouvido o profeta Isaías. E certamente que o rei teria todo o apoio dos levitas e dos sacerdotes, ainda mais considerando que foi que o rei Ezequias fez pelos levitas e pelos sacerdotes. Ele teria todo o apoio dos levitas e dos sacerdotes, mas também parece que ele não teve humildade para receber ajuda dos levitas e dos sacerdotes, que, pelo que tudo indica, ele também não quis receber ajuda. Então, o pai de Manassés, o rei Ezequias, ele conseguiu atingir o auge do seu poder. O reino dele é comparado com o reino de Davi e de Salomão. Ele realmente fez muitas coisas boas, fez o que era certo aos olhos do Senhor, e Deus o prosperou, o abençoou muito. O rei Ezequias, ele acumulou riquezas, muitas riquezas, ele tinha o respeito de todos os povos ao redor. Agora, Manassés assume o trono com 12 anos, com uma autoridade sobre toda a nação, com muita riqueza disponível. Então, muito provável que o poder, a fama e as riquezas dominaram o coração do jovem rei, e ele não entregou o seu coração a Deus, não se curvou diante de Deus, e ele foi influenciado, então, foi puxado para o lado, ao invés de ser levado para o lado dos sacerdotes, dos levitas e da adoração a Deus, ele foi influenciado e puxado para o lado contrário, para o lado da adoração aos ídolos. Lembra que o rei Ezequias ele mandou destruir todos os ídolos, todos os altares, jogar no ribeiro de Cedron, né? jogar no rio, para que não viessem a conseguir buscar, resgatar aqueles ídolos. Então, o rei Ezequias ele destruiu a idolatria e restabeleceu o culto, restabeleceu o templo, a adoração, tudo isso. Agora, Manassés, ele indo para o outro lado, ele fez tudo o contrário, né? Ele fez a obra contrária do seu pai, ele agiu igual o seu avô, o rei Acais. Então, do versículo 2 em diante, nós vemos a lista de pecados do rei Manassés. Enquanto que o seu pai restabeleceu o culto ao Senhor e derrubou a idolatria, Manassés ele restabeleceu o culto aos demônios, a idolatria, e fez a obra contrária ao seu pai, desfazendo todo o trabalho que com sacrifício seu pai Ezequias tinha realizado, né? Então o versículo 2 diz assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, e levantou altares aos Baalins e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Então veja que ele levantou altares a Baalins, ou seja, ele retornou a adoração a Baal, que com muito sacrifício o povo tinha então conseguido se livrar, mas agora esse problema ressurge, volta. Esse problema vinha desde lá da época de Acabe, quando ele casou com Jezabel, e foi uma geração após outra sofrendo por causa disso, e agora volta de novo essa adoração aí a esse falso deus chamado Baal e Astarote, né? E Azera. E também diz aqui que ele fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Então ele adorava todo o exército dos céus, como era costume naquela época, os assírios, os babilônicos, né, os caldeus aí, adorar o sol, a lua, as constelações. E agora ele também se entregou a esse tipo aí de adoração às constelações. Há uma citação de Russell Shedd que diz assim: as constelações que se mencionam nos horóscopos de hoje são remanescente da adoração pagã aos corpos celestes, adoração expressamente proibida em Deuteronômio 4:19 e 17:3. Então está aí aparecendo aí a questão
da adoração às estrelas e tudo isso, né? Versículo 4 diz: e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Versículo 5 diz: edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. Então ele edificou altares na casa de Deus, no templo de Salomão, lá no templo do Senhor. A ousadia e a rebelião contra Deus era tanta que teve a audácia de edificar altares para os ídolos na casa de Deus, no templo, onde era oferecidos sacrifícios a Deus. Ele colocou lá, profanou então aí o templo de Deus com 2 altares para os ídolos, para os exércitos dos céus. Tá? Versículo 6 continua dizendo: ele fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale de Inom, e usou de adivinhações e agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Então, note que ele fez passar os seus filhos no fogo, né? O rei se entregou aqui. Nós sabemos que esse tipo de adoração, de entregar os filhos no fogo, era adoração a Moloque, né? Desculpa, irmãos, deixa eu ajustar aqui. O tipo de adoração a Moloque, que era uma prática pagã de queimar os seus filhos, seus próprios filhos, no fogo para conseguir favor dos deuses. Então, nós sabemos que isso é abominável, a nós, seres humanos, é abominável. Imagina aos olhos de Deus, né? E ele usou de adivinhações, de agouros, de feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, e vai continuando falando, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Lá em 1 Reis diz que ele adivinhava pelas nuvens, ou seja, era olhando para as estrelas, para as nuvens, praticava feitiçaria, consultava espíritos, fazia tudo que é contrário à lei de Deus para o provocar a ira. Era uma guerra contra Deus mesmo, para o provocar a ira. E quando eu leio passagens assim, eu penso, com certeza ele não sabia o que é experimentar a ira de Deus, passar pela ira de Deus. Por isso ele era tão afrontoso, tão ousado contra Deus, a ponto de erguer altares e colocar ídolos dentro da casa de Deus. Tamanha era a ousadia deste homem. Né? E aí, deste rei, versículo 7, versículo 8 também diz: também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi, a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei e estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. Então, ele colocou uma imagem de escultura, não só fez, como diz aqui no versículo 5, edificou altares, mas ele também colocou lá uma estátua, uma imagem de escultura na casa de Deus. Então ele encheu a casa de Deus de idolatria, né? Aí o versículo 9, a partir do versículo 9, nós começamos a ver aqui, versículo 9 e 10, a decadência espiritual da nação. A decadência espiritual da nação. Versículo 9 diz assim: e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então Deus tinha destruído aquelas nações por causa dos seus pecados, por causa da sua idolatria, por não se renderem a Deus, por estarem fazendo práticas abomináveis como queimar crianças no fogo. Então Deus foi lá, castigou aquelas nações, porque o nível de pecado das nações subiu até diante de Deus, que é o Criador. Então aqui nós vemos que
o povo de Deus, a nação que tinha os sacerdotes, os levitas, o templo, né, tinha a bênção de Deus, a presença de Deus, tinham a lei, os profetas. O povo de Deus conseguiu chegar a uma degradação espiritual tão profunda que estava agindo e fazendo pior do que os próprios gentios. Eles conseguiram superar as nações idólatras. Tamanho eles, parece, digamos assim, se aperfeiçoaram na idolatria e conseguiram chegar numa situação deplorável diante de Deus. Ora, e se Deus não poupou aquelas nações, por que pouparia o seu povo, né, sendo que eles estavam fazendo o que era errado diante de Deus? Né? Então, aqui Deus, a palavra de Deus está falando para nós de um povo que deveria ser o exemplo de servir e amar a Deus. Eles deveriam ser a nação exemplar, a luz para todos os povos, mostrando o que é servir ao Deus verdadeiro, como servir ao Deus verdadeiro, e chamando todos os povos para virem para este Deus. Mas eles estavam fazendo o contrário. Pelo contrário, eles foram contaminados pelos demais povos e acabaram se rendendo aqui aos falsos deuses, né? E aí, irmãos, eu trago aqui uma reflexão para as nossas vidas. Uma não, né? Algumas reflexões aqui para as nossas vidas, quando nós pensamos em passagens como essas aqui, do povo de Deus fazendo pior do que os gentios, né? E aí eu faço primeiro uma pergunta: será que a igreja de Cristo, o crente em Cristo Jesus, não corre o risco de, ao brincar com o pecado, a tal ponto de chegar a um nível pior do que os ímpios? E a resposta é sim. O crente corre o risco de se tornar um crente tão carnal que pode chegar a um nível pior do que os ímpios. E aí, eu quero ler aqui com os irmãos 1 Coríntios capítulo 5, que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós, tirado quem cometeu tal ação. 1 Coríntios 5, 1 e 2. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Tinha um homem lá que estava possuindo a mulher do seu pai, não a sua própria mãe, mas a mulher do seu pai. E a igreja estava fazendo, digamos assim, vista grossa para aquilo que estava acontecendo. E o apóstolo Paulo escreve para eles, repreendendo eles, que a atitude deles não estava correta. Eles não deveriam aceitar e permitir esse tipo de prática dentro da igreja, porque isso nem ainda entre os gentios se nomeia. Nós temos uma outra passagem também em Romanos capítulo 2, versículo 17 até o versículo 24. Deixa eu me ler aqui para os irmãos rapidamente, mas o contexto da passagem, eu tenho que admitir aqui, não está falando dos cristãos, mas está falando daqueles que são, quando Paulo está falando aqui, daqueles que são, que se consideram povo de Deus por serem filhos de Abraão, por serem judeus, mas que ainda assim continuam na prática do erro. Então, olha só, deixa eu ler aqui para os irmãos. Você pode ler o capítulo inteiro para uma melhor compreensão do texto, mas em Romanos capítulo 2, versículo 17, diz assim: eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei?
Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, o contexto aqui que está falando, eu estou entendendo, como eu disse aqui, é um contexto para aqueles que se gloriavam na lei e não estavam conseguindo cumprir a lei, guardar a lei, e por causa disso o nome de Deus estava sendo blasfemado entre os gentios por causa deles. Mas eu trago uma aplicação dessa para as nossas vidas. Muitas vezes, cristãos, né, estão aí dizendo não faça isso, não faça aquilo e tudo, mas acontece como está exatamente escrito aqui. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Né? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. E eu não tenho tempo aqui para desenvolver aqui esse texto, mas como o apóstolo Paulo diz aqui para eles, né? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Né? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Deixa eu ler aqui novamente. Por causa de vós. Né? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Muitas vezes os gentios veem o mau testemunho, o mau comportamento dos cristãos e não tem jeito, eles vão associar uma coisa com outra e vão acabar blasfemando o nome de Deus por causa do falso testemunho, do mau comportamento dos próprios crentes. Né? Então nós temos que vigiar, temos que orar, temos que andar, continuar tendo em comunhão com Deus. E com isso eu quero trazer duas coisas aqui, quero que a gente medite em duas coisas muito importantes. Primeiro, nós somos libertos da escravidão do pecado, mas nós somos servos daquele a quem nós nos apresentamos para servir. De novo, nós somos libertos da servidão do pecado, da escravidão do pecado, porque Jesus nos liberta no momento que nós entregamos a nossa vida a Ele. Mas nós continuamos escravos, seremos servos daquele a quem nós nos entregamos para servir. Ou seja, melhor dizendo, Filho te liberta. E agora você tem que apresentar a sua vida constantemente a Deus e ao Filho para ser servo de Deus e não mais servo do pecado. O Filho te dá o poder e te liberta do pecado, mas se você continuar se entregando ao pecado, brincando com o pecado, você vai continuar escravo do pecado. Vai perder o seu poder, a sua condição de vencer o pecado, se você não se encher do Espírito e continuar brincando com o pecado. Eu quero ler Romanos 6,16, que diz: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? E a segunda ideia aqui que eu quero que a gente pense, né, é que nem todo que se diz salvo é salvo. É pelo fruto que se conhece a árvore. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Veja só o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Sermão do Monte, Jesus fala isso. Versículo 13. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos de devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
para nós pensarmos sobre isso. O que eu quero dizer? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Há muitos que se dizem cristãos, se dizem crentes, mas vivem na prática do pecado. Não é pelo que a pessoa diz que ela é, mas é pelo que ela vive. Então, muitos estão aí condenados ao inferno por de verdade não conhecerem a Cristo como Senhor, por não terem se arrependido dos seus pecados, por não terem sentido o peso dos seus pecados, se arrependido, pedido perdão a Deus e virado as costas para o mundo e para o pecado. E por isso continuam aí vivendo suas vidas para o mundo, dando uma evidência disso, de que pelos seus frutos nós podemos conhecê-los e dizer, ele não é um cristão. Então, é algo difícil para se pregar hoje em dia, palavras difíceis de se dizer, porém necessárias, algo que nós constantemente temos que vigiar e pensar. Lembra, o pecado, ele cega, né? Por isso nós temos que tomar cuidado com ele. Com licença. Continuando, vamos para o versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Versículo 10. Vejam, eles estão ali em pecado e Deus, antes de mandar o castigo, Deus sempre manda um aviso. Deus sempre manda um aviso, uma repreensão, um alerta. Então falou o Senhor a Manassés. Obviamente que o Senhor falou através dos profetas. E o profeta principal naquela época que estava próximo dos reis, ali era o profeta Isaías. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. A tradição judaica diz que Manassés mandou cerrar Isaías em duas partes para silenciar a mensagem que o chamava ao arrependimento. Ele calou o profeta. Lá em Hebreus 11:37 fala sobre os heróis da fé foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, e aparece então essa menção de profetas que foram cerrados, e um deles, o profeta Isaías, né? Foi cerrado aí por Manassés, cerrado ao meio, dividido em duas partes, porque quis pregar a palavra de Deus. Pregar contra o pecado, como eu estou fazendo aqui agora, não é fácil. Quando você prega contra o pecado, nós podemos fazer amizades daqueles que querem realmente se arrepender, entendem que é Deus falando através do pregador e se tornam agradecidos por isso e apoiam o pregador e se tornam amigos do pregador, ou você pode ganhar um inimigo que chega até este ponto, ser cerrado ao meio, apedrejado, como foi João Batista, perdeu a sua cabeça e o próprio Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Então, é necessário ousadia e dependência de Deus para falar contra o pecado, porque o pecado, ele é cruel, ele cega, ele é uma ferramenta nas mãos do diabo. O pecado, ele é excessivamente maligno, mas mais à frente eu falo sobre isso. A partir do versículo 11, nós vemos a conversão de Manassés. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para Babilônia. Deus poderia ter matado Manassés, mas antes ele queria dar uma lição para ele. Deus veio, falou, Manassés não ouviu, então Deus poderia ter matá-lo, mas Deus falou, eu vou ensiná-lo, eu vou humilhá-lo para que ele aprenda, né? Para que ele entenda quem é esse Deus. E nessa humilhação nós podemos ver que Deus estava dando mais uma chance para Manassés. Ainda Deus estava dando uma chance de arrependimento para ele. O rei da Síria o humilhou grandemente, né? Diz aqui que os capitães do exército da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarrando com cadeias. Eles invadiram, venceram a batalha contra a cidade de Jerusalém. Com certeza que o povo foi humilhado, foi saqueado, muitas mortes aconteceram, fome, desespero, tudo aquilo que vem junto com a guerra, que eu não preciso ficar aqui alistando, né? E com o rei Manassés, eles usaram de uma maneira mais cruel ainda de humilhação. O que fizeram com ele? Prenderam nele ganchos, e esse prender gancho foi provavelmente ou no nariz ou na boca,
prenderam anzóis no seu nariz ou na sua boca, né, e foram puxando ele pelo nariz ou pela boca, como eu disse, colocou ele em cadeias, ou seja, amarrava eles com os seus pulsos com grilhões, né, com cadeias, correntes ou cordas, colocava uma pessoa atrás da outra, e ali eles levavam aquela peregrinação, faziam aquela peregrinação até a Babilônia, aquele grupo de pessoas aí sendo levados então para serem escravos, né? E no caminho iam morrendo, várias pessoas iam morrendo aí no caminho. Tá? Então, só esse momento só o transporte já foi totalmente humilhante. O que mais ele deve ter passado lá na Babilônia, né? E essa imagem aqui de ter um anzol no nariz foi usado também quando o rei Senaqueribe estava desafiando o povo de Deus, e Deus falou isso para ele, né? Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E aí o versículo 12, ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Infelizmente, Manassés foi mais um que teve que chegar a um estado crítico de angústia para ter que orar ao Senhor e se arrepender. Tal como foi com Jonas, que disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei e tu ouviste a minha voz. Assim também como aconteceu com Davi, que Davi usa uma expressão dizendo que Deus o esmagou os ossos, a mão pesava sobre ele passou em sequidão de estio, né? Na angústia de Davi, quando ele sentiu o peso dos seus pecados, ele se arrependeu ao Senhor. Todavia, quando nós vemos diversas passagens onde o arrependimento e a oração a Deus ocorrem na angústia, ou por causa da angústia que Deus traz sobre os seus filhos, nós podemos entender que a angústia pode ser um instrumento nas mãos de Deus para nos abrir os olhos e nos trazer ao arrependimento e à comunhão com Ele. Sendo assim, compreendemos que a correção que vem de Deus produz em nós uma tristeza para o arrependimento. Deus nos leva a uma situação, muitas vezes, humilhante, deplorável, de dor, de angústia, para que lá na angústia nós possamos ter os nossos olhos abertos, percebermos a situação pecaminosa que nós estamos e lá venhamos a clamar a Deus, pedir a ajuda de Deus e voltarmos a ter a nossa comunhão com Deus. O pecado nos cega, mas o nosso Deus é o Deus que abre os nossos olhos. Versículo 13, fez-lhe oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus o restaurou, Deus restaurou o seu reino, Deus o trouxe de volta, Deus o perdoou. E aí eu lembro de Salmo 51:17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado, arrependido, contrito, chorando, clamando diante do Senhor. E nós pensamos, mas Manassés fez tanta coisa ruim diante de Deus, fez mal aos olhos do Senhor, fez tanta atrocidade, tanta maldade, matou o profeta Isaías. Como que Deus o perdoa? Como que Deus o traz de volta? E aí eu faço a pergunta para você, para nós refletirmos. Qual é o limite para a graça de Deus? Qual é o limite para a graça de Deus? Realmente Deus amou o mundo de tal maneira. Todos nós pecamos. E por causa da cegueira do nosso pecado, nós podemos praticar pecados terríveis diante do Senhor. Mas a graça de Deus é isso. Estando nós ainda mortos dos nossos delitos e pecados e ofensas contra Deus,
Ele nos amou, teve misericórdia e nos deu vida. Ninguém merece a graça de Deus. Ninguém merece o perdão de Deus. Mas Deus, por causa do seu grande amor, com que nos amou, Ele nos perdoa. Quando nós, sinceramente, arrependidos, pedimos perdão ao Senhor. Talvez o rei Manassés não reconheceria a Deus como Deus se não tivesse sido levado para o cativeiro e sido humilhado como ele foi. Talvez lá no palácio, com todas as riquezas e autoridades que ele tinha, ele nunca se curvaria diante de Deus. Mas foi necessário ele passar pelo que ele passou para que viesse arrependido, clamar a Deus salvação, pedir a Deus, então, misericórdia da sua vida e reconhecer que Deus é Deus. Muitas vezes Deus precisa agir conosco de maneira mais severa, para que nós possamos enxergar as nossas falhas e voltarmos à comunhão com Deus. Muitas vezes Deus está mandando a palavra, mandando a pregação, Deus está mandando os alertas, mas parece que nada muda a atitude do Filho de Deus. Então Deus precisa agir de uma forma mais dura, mais severa, digamos assim, para chacoalhar, abrir os olhos e despertar e voltar à comunhão com Deus. Os caminhos de Deus, a maneira de Deus agir, quem pode sondar? Quem pode explicar? Quem pode entender ou explicar a mente de Deus? O caminho de Deus, nós podemos ter a certeza absoluta, é perfeito. Romanos 11:33 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Quem pode compreender tão grande amor e a maneira de Deus agir, perdoando pecadores tão grandes, tão miseráveis como o rei Manassés, como eu, como você? Manassés demonstrou sua fé através das obras. O interessante é que após a sua conversão, quando ele voltou, ele fez o que era bom e reto aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Versículo 14 diz assim: depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, amém, graças a Deus, né? Como também todos os altares que tinha edificado no monte na casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Ou seja, realmente ele demonstrou arrependimento. Não foi apenas um arrependimento apenas para se livrar daquela situação, e quando ele conseguiu sair daquela situação, voltou à prática dos ídolos. Não, ele realmente demonstrou isso, quebrou os ídolos que ele mesmo colocou lá, tirou, limpou a casa de Deus, se reconciliou com Deus e mandou o povo voltar à comunhão com Deus como o seu pai tinha feito, né? Só que, irmãos, infelizmente, já concluindo aqui, que o nosso tempo já está acabando, quero concluir aqui com o versículo 17, dizendo: contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Ou seja, o pecado sempre deixa as suas consequências, né? Por causa das atrocidades deste rei perverso, o rei Manassés, foi impossível ajudar voltar a ser o que era antes. Mais tarde, durante o reinado de Josias, Deus disse assim, lá em 2 Reis 23, 26 a 27, Deus disse assim: todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que disse, estará ali o meu nome. Ou seja, vários anos depois, ainda Deus estava irado contra a nação, porque o rei se converteu. Manassés aprendeu a lição e voltou, se converteu.
mas o povo não se converteu tão rápido assim. O povo não conseguiu voltar atrás, o povo continuou na idolatria. Fizeram pior do que as demais nações e continuaram fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então vamos lembrar, como eu já venho dizendo aqui, em vários trechos do estudo, vamos lembrar que o pecado, ele não apenas cega, mas ele é excessivamente maligno. O salário do pecado, o pecado é tão cruel que o salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Algumas vezes nós seremos, sim, perdoados por Deus, porque Deus perdoa, mas as cicatrizes do pecado ficarão na nossa memória e vamos ter que sempre lembrar que fomos perdoados por Deus e que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Nós, cristãos, temos que tomar muito cuidado com o pecado, pois ele não afeta somente o que peca, mas as pessoas que estão ao redor também são afetadas pelo pecador. E se não estivermos em comunhão com Deus, batalhando e pedindo a Deus que Deus nos guarde, ao invés de aproximarmos as pessoas de Deus, nós iremos afastá-las. E podemos afastá-las a tal ponto de que, se não for a graça de Deus, o pecador que foi ofendido por um cristão, ele pode nunca mais querer vir a crer em Cristo como Salvador e vai ainda blasfemar do nome de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu sei, nós não somos perfeitos, nós deixamos marcas, nós pecamos e por causa disso deixamos marcas negativas nas vidas dos outros, mas é por isso que nós temos que nos encher do Espírito, andar em comunhão com Deus, perseverar na santidade, perseverar na fidelidade ao Senhor, pedir a Deus que Deus nos guarde, para que não venhamos então a envergonhar o nome do nosso Deus, né? Então o versículo 18 a 20 mostra aqui como que foi a morte de Manassés, o restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão nas crônicas dos reis de Israel. E a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que estão escritos nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o rei não foi sepultado, então, junto com os reis, né, nos túmulos reais. Ele foi sepultado em algum lugar aí nos jardins do palácio. Foi sepultado na sua casa, no jardim do palácio. Aí, né? Então, fica para nós várias lições importantes hoje sobre o cuidado que nós temos que tomar com o pecado, né? Mas também nós temos que lembrar que Deus é bom, Deus perdoa, Deus perdoou o cruel e perverso Manassés, e Deus pode nos perdoar também quando nós falhamos. Como diz 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se está tendo alguma falha, alguma dificuldade, peça a Deus que abra os seus olhos. Pode ser que Deus está falando com você, pode ser que Deus está mandando o alerta e você não está enxergando. O pecado cega, então cuidado para não ter o coração endurecido e ficar cego pelo pecado. Peça a Deus, Deus, abre os meus olhos, tem alguma área na minha vida que eu preciso melhorar, tem alguma área na minha vida que eu preciso mudar, e se você sabe que tem, e Deus te revelar, mude, peça a força de Deus, peça a ajuda de Deus, ore, se humilhe, se arrependa, chore diante do Senhor, mas abandone. Peça a Deus, Deus, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal e passa a viver uma vida de santidade, pureza, para a honra e para a glória de Deus, ganhando almas para Deus, ganhando almas para Jesus. Então, que Deus nos guarde, nos proteja do maligno, nos guarde do mal, do pecado, e que nós venhamos fazer também a nossa parte em vigiar e orar e se encher da palavra de Deus, para não pecarmos contra o nosso Deus. A todos, então, fiquem com Deus, que Deus te abençoe, que esse estudo bíblico possa ser uma bênção para a tua vida.
Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.